Pessoal, então, olha, muito bom dia a todos, aos alunos, à professora Cássia, ao Almir, muito obrigado pelo convite. Vocês sabem que eu faço isso com o maior prazer, né? Voltando às minhas origens no Instituto de Medicina Tropical. E então eu queria agradecer muito ao convite da professora Cássia, né? Olha, o que eu combinei com a professora foi o seguinte: vocês já tiveram todo o embasamento teórico, né, para a gente discutir esses casos, né? Eu sei também que a maior parte de vocês tem uma formação que não é clínica, né? Tenho a impressão que a maior parte de vocês é biólogo, biomédico ou bioquímico e talvez até de outras formações também. Mas não tem importância. Na verdade, o que a gente queria ao apresentar esses casos para vocês são casos reais, né? Que a gente vê no laboratório já há muitos anos. Eu só juntei vários casos de vários anos para que vocês tivessem uma ideia como é que acontece isso no mundo real, como é que é o dia a dia, né? E como que essas técnicas de laboratório podem auxiliar a gente a resolver problemas clínicos que têm bastante relevância, tá? Então, é, vamos só relembrar, pessoal, tudo aquilo que vocês já viram na parte mais teórica do curso, né? Dengue, zika e chikungunya são causadas por arbovírus, né? Que, como vocês sabem, não é uma coisa taxonômica, uma classificação taxonômica, né? Todos eles são transmitidos pela picada, principalmente do Aedes aegypti, né? E tem diferenças entre eles, né? Então, o dengue e zika pertencem à família Flaviviridae e o chikungunya à família Togaviridae, né? Então, eles não são da mesma família, né? Todos eles são RNA, mas não são da mesma família. Os três estão amplamente distribuídos pelo país, né? Principalmente nessa época de verão, né? Então, embora eles compartilhem muitas características epidemiológicas e mesmo clínicas, né? Do ponto de vista laboratorial, tem diferenças entre eles. E é isso que a gente vai procurar explorar quando a gente vai falar do diagnóstico laboratorial, tá? Esse aí. Então, pessoal, vamos lá ao primeiro caso, tá? Então é MSS, uma moça de 25 anos, moradora do interior de Sergipe, tem uma data de última menstruação há 45 dias. Então, eventualmente, esteja grávida, né? Ela tem uma história de febre alta não medida, dor de cabeça, mal-estar geral, mialgia, dores musculares há 3 dias. Ela nega outros acometimentos ou comorbidades. Então, você vê uma história muito pobre, né? Aguda, de uma doença bastante intensa, né? Com febre alta, dor muscular, cefaleia, e ela vai ser examinada, então, e ela está descorada, uma cruz, hidratada, eupneica, respirando bem, com uma temperatura axilar de 38,4, temperatura alta, né? Além disso, de significativo no exame clínico, ela tem um discreto exantema que acomete o rosto, o pescoço e a parte superior do tórax. Ela não tem nem fígado, nem baço palpáveis, né, uma ausência de visceromegalia e nenhuma outra manifestação cutânea, exceto esse exantema que a gente viu, né? Então, é uma história muito pobre, né, com um quadro clínico também que não tem muito a acrescentar, né? Em função dela estar vivendo numa situação de um grande número de casos de arboviroses, né? Dentre as várias opções que poderiam ser levantadas para a hipótese diagnóstica, esse primeiro caso eu vou passar assim só um pouco mais direto, né? O próximo, então, Almir, por favor. Foram pedidos alguns exames de laboratório, né? Seguinte, Almir. Então, ela foi pedido um hemograma, né? A gente costuma pedir um hemograma para começar a raciocinar em termos laboratoriais, né? Ele chega mais rápido para a gente do que sorologia, do que outros exames. Então, ela tem uma hemoglobina de 12,5, hematócrito de 40, sem nenhuma alteração morfológica na série vermelha.
tem 5.600 leucócitos, sendo 2.100 linfócitos. E desses linfócitos, 10% são atípicos e tem 100 mil plaquetas. Então, vocês veem também que é um hemograma que não leva muito a nenhuma direção específica, né? A gente só não costuma pensar muito em doença bacteriana, mas 10% de atipia poderia ser uma doença viral, nada que caminhe muito, né? Então, vamos tentar avançar um pouquinho com alguma hipótese diagnóstica. Como eu falei para vocês, são muitas opções, né? Mas ela está num contexto interior do Sergipe, verão, né? Vamos pensar que isso poderia ser arbovirose. Seguinte, Almir, por favor. Então, o que a gente pediu? Sorologia para dengue, que deu IgG e IgM negativas, né? Sorologia para zika, deu negativo. E sorologia para chikungunya, também negativo, né? O que a gente pode, então, nesse momento, juntar a história dela, a epidemiologia do lugar que ela está, né? E que outras hipóteses a gente pode fazer? A gente pode afastar essas hipóteses de arbovirose, pessoal? O que vocês me dizem? Quem é que pode comentar alguma coisa com relação a esse paciente, aos exames que ele tem, em que direção a gente pode seguir? Não fiquem tímidos, pessoal. Fiquem tranquilos aqui. A ideia é só exercitar o raciocínio. Ô Celso, Diga lá, Cássia. Você está ouvindo? Tô. Teve algumas intervenções, mas é uma gente muito mais educada do que eu falo baixinho. Então eu vou pedir para elas falarem mais alto. Tá. Aqui o microfone aqui, não sei se funciona. Não sei se ele pode saber. Sim, está funcionando. Eu estou ouvindo. Você está ouvindo melhor agora? Está melhor agora, está mais alto. Então, essa sorologia foi coletada, né, muito cedo, então você ainda não pode descartar que não seja uma arbovirose por conta da data que foram coletados esses exames. Você ouviu? Eu vi, é isso mesmo, é isso que eu queria que vocês percebessem, né? Porque não é assim amplamente conhecido que a sorologia para arbovirose, de uma forma geral, não tem uma viragem muito precoce, né? Eu diria que é durante a segunda semana. Só que, às vezes, né, pela premência clínica, tudo, acaba se pedindo a sorologia logo no momento em que a pessoa vem, aproveita a picada, tudo. Então, realmente, não dá para a gente fechar um diagnóstico, afastar um diagnóstico de uma arbovirose nesse momento com base nessas sorologias, né? Seguinte, Almir, por favor. Então, numa segunda rodada, né, o que ela tem aí? Pesquisa de antígeno NS1 do dengue foi positivo, né? E, em função de ter uma sorologia negativa com 3 dias, no 7º dia, após o início dos sintomas, foi pedida uma repetição da sorologia, que deu um IgM reagente para dengue, né? E um IgG indeterminado. Aí deu uma sorologia para zika, com IgM reagente e IgG não reagente. E uma sorologia para chikungunya, com IgM e IgG não reagentes. E agora, pessoal, o que a gente pode concluir? O que vocês acham aí? Qual que é o diagnóstico dessa moça? Mais alto, pessoal, por favor, eu não ouço. Chega mais perto, chega mais perto. Tem uma resposta aqui, já vai chegar. Eu acredito que seja encaminhado para fazer um PCR. Eu não entendi. 30 dias, 30 dias. Vocês gostariam de fazer o PCR? Tá. Sim, a questão só do PCR, pessoal, é que assim, né? Vai depender muito do lugar em que vocês estão, né? O PCR não é um teste amplamente difundido, né? Então, se vocês estivessem num centro médico mais avançado, tudo, é possível que vocês tivessem acesso, mas não há necessidade obrigatoriamente, nesse caso, de fazer um PCR. É lógico que ele vai ser confirmado
academicamente com um PCR. Mas vocês veem que eles têm um NS1 positivo, pode ter alguma reatividade cruzada do NS1 do dengue com o NS1 da Zika, né? Mas vocês veem que essa IgG do Zika ainda não virou. E o IgG do Zika ainda não virou, mas o IgG do dengue já está virando, já está indeterminado, né? Então eu diria que mais provavelmente ela está, o anterior ainda, por favor, mais provavelmente é um caso de dengue mesmo, né? Isso confirmado então pelo NS1, reagente, né? Com a virada do IgM, mas virou também o Zika, mas o IgG do dengue já está começando a virar, enquanto a IgG do Zika ainda não, né? Então, se for possível, eu repetiria essa sorologia só para dengue e para Zika, para ver se ele estaria virando também a IgG do Zika. Vocês sabem que o vírus dengue e o vírus Zika, eles compartilham muitos antígenos. Então, é muito comum a gente ver reação cruzada entre eles, né? E eu diria para vocês que, dependendo do momento, a gente vai ver um pouco, do momento epidemiológico, a gente vai ver um pouco mais de dengue, um pouco menos de Zika, e as características clínicas dela estavam um pouco mais para dengue do que para Zika, né? Então, esse diagnóstico posteriormente foi confirmado com um PCR positivo para dengue. Mas é importante que vocês tenham noção de que, assim, nem todo mundo vai estar trabalhando na medicina tropical ou no HC, né, para ter acesso a toda essa metodologia. Então, às vezes, a gente vai precisar também chegar no diagnóstico. Agora, é muito importante no caso dessa moça, porque vocês viram que ela está com um atraso menstrual de 45 dias, né? Então, não esquecer de fazer um beta-HCG para saber se ela está grávida ou não, né? Porque a gente tem que olhar também o paciente de uma forma mais integrada, mais holística, né? E é lógico que se ela, no segmento, ela tivesse uma infecção pelo vírus Zika, ela exigiria uma avaliação muito mais cuidadosa desse fetinho, tá bom? Ô Celso, posso Oi, fazer uma claro, pergunta? claro. Na sua prática enorme desses casos, né? Qual a frequência de cruzado tem com antígeno dengue? Então, né, eu não tenho um levantamento, Cássia, sobre isso, viu? Não Uma tenho um ideia. levantamento. Eu diria que talvez uns 20%, mais ou menos. Mas Tá, como eu falei para você, a gente nessa hora, como não existe na prática um NS1 para Zika, né? certo? A Certo. solução é a gente ir para o PCR mesmo de Zika e de dengue, né? A gente acaba fazendo os dois PCRs, né? Para poder definir. Mas eu Você, diria que... desculpa, Pois, pode fala. Você consegue me dizer, do ponto de vista de laboratório privado, quantos, mais ou menos, no nosso país conseguem fazer PCR para Zika e para dengue? É Bem fácil isso? poucos. Não, bem É poucos. bem Bem pouco, né? poucos. Bem Tá, poucos. Eu diria que provavelmente não deve ter 30 laboratórios no Brasil inteiro que façam tá, isso, né? tá. Se tanto, viu, Cássia? Se tanto. Então, na E prática, nós vamos estar lidando no Brasil com antígeno, que é comum, tá certo? isso, Só virologia. com certeza. Basicamente isso, né? Tá. Com certeza. Esse vai ser o grosso do nosso armamentário, vamos dizer assim, né? E um segmento sorológico, viu, pessoal? Acho que uma coisa que a gente frequentemente esquece é que a sorologia é uma coisa dinâmica, né? Então, às vezes, não dá para você concluir mesmo no curto prazo. Mas, por exemplo, se você daqui 4, 5 dias repetisse essa sorologia, se não aparecer o IgG do Zika, e aí a IgG, embora também possa cruzar, ela cruza muito menos do que a IgM, você poderia fechar esse caso com o IgG definitivo da dengue positiva e negativo do Zika, né? Eu lembro de uma situação que eu estava dando uma aula
de HIV, né, de sorologia de HIV. Aí uma pessoa perguntou assim, olha, nós estamos com um caso muito difícil, é uma moça que no primeiro pré-natal ela estava com HIV indeterminado, e essa moça passou a gestação inteirinha com HIV indeterminado, coitada, como é que a gente não sabe se ela tem infecção pelo HIV ou não? Isso não é para acontecer desse jeito. Se a pessoa tem uma sorologia indeterminada e numa repetição, alguns dias depois, no máximo algumas semanas depois, não vira, isso é porque é negativo. É uma reação cruzada, né? A sorologia é dinâmica. Isso vai ter que virar, senão você não pode concluir. Tá? Então, não esqueçam de que assim, repetir a sorologia algum tempo depois vai ajudar a esclarecer bastante mesmo os casos, porque a IgG vai sendo produzida, né? E com isso você consegue fechar os casos num prazo até relativamente curto e sem obrigatoriamente a necessidade de ter um PCR. Porque, como a Cássia lembrou, o número de laboratórios que vai ter PCR é muito pequeno. Às vezes os convênios não pagam. Então, às vezes, mesmo que a pessoa esteja numa cidade que tenha um laboratório com estrutura para fazer PCR, às vezes o convênio não cobre. Então, você não pode fazer o teste. Tá bom? Ô, Celso, uma outra pergunta. Aí eu ligo para você e falo, mas Celso, quanto tempo eu repito essa sorologia? Eu devo repetir em uma semana, em 2 semanas, em 3 semanas? Como você vai fazer? Qual seria melhor? Eu sugeriria já em uma semana, viu? Nesse caso específico aqui, porque como esse IgG da dengue já está indeterminado, não pode ter assim um lapso tão grande de tempo de viragem do IgG para IgM, né? Esse switch é muito rápido. Então eu diria que em uma semana já deve dar para definir esse caso. Perfeito. Certo, obrigado. pessoal? Outras perguntas? Fiquem à vontade. Outra coisa, pessoal, para alguns de vocês que são de laboratório, muita atenção na validação dos kits que vocês usarem, viu? Porque não é tudo bom, não, né? A gente tem muita sorologia super meia boca, né? Então, quando vocês forem introduzir qualquer um desses testes aqui, fiquem atentos para pegar soros com casos clínicos bem escolhidos, né? Isso é muito importante, de preferência que tenha o PCR confirmado, né? Para você saber com o que você está fazendo a validação do seu teste. Isso é um critério muito importante, porque você não vai achar kit para Zika e para dengue que são da Roche, que são da Abbott, que são de laboratórios mais tradicionais, porque isso é doença de terceiro mundo, né? Então, em geral, são kits que são do sudeste da Ásia, né? De alguns países do Caribe. Então, nem sempre são kits de alta qualidade, e muito menos que sejam registrados no FDA, tá? Então, fiquem atentos quando vocês tiverem que escolher esses testes, porque a gente tem que ter uma soroteca de casos bem determinados, né? Ou com base clínica, é muito importante a gente ter essa base clínica, ou com base molecular, para você saber com o que você está validando a sua técnica. Tá bom? O seguinte é... Oi? Tem uma Claro. pergunta aqui, tem uma pergunta. Chega mais perto. Como deu IgM reagente, né? No caso de dengue e de chikungunya. Poderia suspeitar também de co-infecção, ou isso na clínica não é comum? Não haveria essa suspeita também? Seria uma reação cruzada? Olha, a gente vê muito menos reação cruzada de dengue e chikungunya. A reação cruzada realmente que chama a atenção da gente é dengue e zika, né? Dengue e chikungunya não, né? Eu falei errado. Tá. Olha, possível mas certamente não é comum, né? A gente vê casos descritos na literatura em que a pessoa teve os dois, e nesse caso o PCR vai ser positivo para os dois, né? Porque o PCR é uma técnica que tende a ser muito mais específica na medida que você escolhe regiões-alvo do RNA para amplificar, que são específicas para cada um desses vírus, né?
Então, sim, é possível você ter co-infecção, não tem dúvida, mas não é uma coisa tão comum assim, tá? E aí, se não tiver a biologia molecular, pessoal, não tem jeito. Aí não, aí não tem como você sair dessa, porque ele vai virar IgG da Zika e IgG do dengue, né? Mas não é uma coisa assim tão comum. Tá bom? Aí você vai ter que entrar numa outra área, né? Que é fazer um segmento dessa grávida, né? Se ela tiver realmente grávida, com ultrassom, para acompanhar o desenvolvimento desse fetinho, né? Para ver se ele está fazendo alguma malformação, né? Que é muito mais comum no Zika do que no dengue, né? Mas aí já a situação começa a ficar um pouco mais complexa, né? Do ponto de vista de segmento dessa pessoa. Tudo bem, turma? Podemos ir em frente? Então, o seguinte, Almir, por favor. Bom, aqui é um senhor de 65 anos que é lavrador em Cuiabá, Mato Grosso, né? Ele tem uma história de febre alta, não medida, dor de cabeça, mal-estar geral, dores musculares, artralgia generalizada há 4 dias. Ele nega outros acometimentos e, como comorbidades, ele é hipertenso, mas está em tratamento, tá? Então, uma história também novamente meio pobre, né? Vocês veem que são quadros meio que sindrômicos, né? Esses quadros podem ser causados por vários agentes infecciosos, né? E o que ele tem um pouco diferente é essa artralgia generalizada, mas que de outra forma pode acontecer em qualquer uma dessas arboviroses, né? Ao exame físico ele estava corado, hidratado, eupineico, uma temperatura axilar de 38,2, né? Também não tinha aumento de fígado nem de baço, nenhuma alteração patológica cutânea, e ele tinha dor à palpação e à movimentação das articulações do cotovelo, dos joelhos e dos tornozelos. Então ele tinha uma poliartrite, né? Novamente, pessoal, você considerando mais ou menos essa época do ano, né? E na região de Mato Grosso, a gente sempre acaba pensando em arboviroses, né? Então, só para a gente não ampliar muito, mas também não achar que isso obrigatoriamente é uma arbovirose, né? Você teria que abrir um leque bem maior de opções, mas vamos, nesse momento, procurar nos concentrar mais na diferenciação entre as arboviroses, né? Seguinte, por favor, Almir. Então, o que que ele tinha? Ele tinha um hemograma, como eu falei para vocês, a gente gosta de começar pelo hemograma, porque costuma ser um certo divisor de águas para a gente, né? Então, ele tinha uma hemoglobina de 14, um hematócrito de 44, sem alterações morfológicas da série vermelha. Ele tinha 5.800 leucócitos, sendo 2.200 linfócitos, com 10% de atipia e 110 mil plaquetas, tá? Então, novamente, a gente continua com uma hipótese diagnóstica mais ou menos ampla, né? Mas a gente tem um hemograma que tem um jeitão assim de vírus, né? E por causa dessa atipia, e não parece muito infecção bacteriana, por exemplo, né? Não tem linfocitose, não tem neutrofilia, não tem desvio à esquerda, tá? Eu relatei só o que era de relevante no hemograma dele, né? O slide seguinte, Almir, por favor. Então, novamente, a sorologia totalmente negativa, como vocês já lembraram, né? Essa sorologia no 4º dia foi feita, ela não deu tempo para virar ainda, né? Mas vocês vão ver que isso é muito comum o pessoal pedir e não saber interpretar, né? Excluir essas hipóteses diagnósticas só com base numa sorologia colhida no 4º dia, né? Então, vamos mais um passinho aqui. Seguinte, por favor. Então, vamos lá. Agora, esse senhor, ele tinha o NS1 negativo, tá? Então, 4 de NS1 negativo, a sensibilidade do NS1 é bastante alta, né? Ele tinha, no 7º dia, então, foi repetida a sorologia, e ele tinha um IgM indeterminado para dengue e uma IgG negativa.
Sorologia para Zika era negativa e sorologia para chikungunya era reagente IgM e indeterminado para IgG. Então, só para furar aqui a minha teoria, né, que eu acabei de falar para vocês, que não tem muita reação cruzada entre dengue e chikungunya, por exemplo, né? Mas o fato dele não ter IgM para Zika já chama um pouco a atenção da gente, né? Por que não está dando reação cruzada com Zika também? E vocês vão reparar que a IgM é uma molécula mais inespecífica de uma forma geral, né? Você poderia, por exemplo, ter aqui um IgM positivo para toxo, um IgM produzido para citomegalovírus, que do ponto de vista taxonômico não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o organismo, ele, num primeiro momento, ele é poliestimulado, ele começa a fazer IgG para uma série de agentes infecciosos, né? E então você começa a ter cruzamento de coisas que a gente nem desconfia, né? Então aqui, você passando um pente mais fino, né? O fato dessa sorologia estar virando, ela está começando a virar para dengue, mas não deu reação com Zika, né? E está querendo virar também para chikungunya, né? E mais juntando o quadro clínico dele, né? Vocês viram que ele tinha uma coisa ao exame físico que chamava mais a atenção da gente, que era essa poliartropatia, né? Que era bilateral, né? Simétrica, né? E é importante também vocês lembrarem que na chikungunya você tem um acometimento de articulações que são mais exigidas pela atividade da pessoa. Então, por exemplo, quando você vê o chikungunya numa pessoa que é digitador de laboratório, ou de escritório, por exemplo, ele acomete muito essas pequenas articulações das mãos, né? E quando é uma pessoa lavradora como ele tende a pegar mais joelho, tornozelo, cotovelo, porque são articulações que são mais exigidas do ponto de vista físico, na atividade da pessoa, tá? Então, se você juntar a epidemiologia da pessoa, a clínica que ela tem e esses exames sorológicos, que seria interessante aqui a gente fazer um segmento sorológico, deixar passar um pouquinho mais o 7º dia, quando essas coisas estão começando a virar, né? E é lógico, se a gente tiver acesso a um PCR, é melhor, né? O slide seguinte, por favor. Aí, resultados foram recebidos, foi colhido no dia 4, mas a gente recebe depois, né? E foi positivo para chikungunya, tá? E negativo para dengue e para zika, tá? Então, realmente era um caso de chikungunya, tá? Então, como eu falei para vocês, são quadros sindrômicos, né, que são muito parecidos. Dengue, claro que pode dar artropatia, Zika menos frequentemente, né, mas o acometimento mais exuberante dessas articulações que ele tinha já levava a gente a suspeitar mais de que fosse chikungunya. Então, por exemplo, se uma situação que pode acontecer é que você não consiga fazer o PCR para todos os vírus, né? Se você estiver no meio acadêmico, você consegue fazer isso, mas fora do meio acadêmico, dificilmente isso vai acontecer. Se o convênio não autorizar, a pessoa tiver que pagar, nesse caso eu teria escolhido fazer o PCR para chikungunya com base no quadro clínico dele. Poderia ter sido dengue? Sim. Mas se é para começar por eu começaria por chikungunya e deixaria, num segundo momento, fazer o PCR para dengue. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Pergunta, professor. Você me ouve? Está ouvindo, Celso? Está meio baixinho. Está meio baixinho. Nos dois casos, as pessoas eram super simples, estavam em lugares que não tinham muito recurso sofisticado em termos de diagnóstico. Verdade. Eu não sei se você não colocou nos slides de propósito, mas na anamnese, não é importante perguntar se essas pessoas fizeram algum tipo de viagem
para a região endêmica ou isso para o clínico na hora do desfecho não tem importância? É sempre importante, é sempre importante. E nesse caso, como você falou, eram pessoas muito humildes que dificilmente têm deslocamento e elas vinham de regiões endêmicas, né? Então, nos dois casos, eram pessoas que já estavam num lugar que estava tendo essas doenças. Então, nesse caso, não foi tão importante assim. Mas você tem razão de que se fosse, por exemplo, digamos que você estivesse em São Paulo, né? E que a gente não tem tanto dengue, Zika tem muito pouco na cidade de São Paulo, chikungunya também não tem muito. São Paulo, por razões que a gente não sabe muito bem, ela é relativamente poupada, né, dessas doenças. Dizem as más línguas que o nosso ar aqui é tão poluído que nem o mosquito aguenta, né? Mas para uma situação desse tipo seria importante. Olha, eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou originário de Andradina, eu fui no casamento da minha irmã, agora uma semana atrás. Então, é sempre importante isso, especialmente para o infectologista, né? É muito importante você perguntar isso. Mas nesse caso específico, eram pessoas, esses dois, né? Eram pessoas que já vinham de regiões endêmicas, né? Então, eles já tinham por si só a possibilidade de ter essas infecções no local onde eles vivem, né? Perfeito, obrigado. Imagina. Outra pergunta, pessoal? Por enquanto, não. Então tá bom. Então vamos para outro caso, Almir, por favor. O caso 3, pessoal, é um rapaz de 25 anos, vendedor, morador de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, cuja esposa está grávida na 10ª semana de gestação, né? Ele se apresenta ao médico, então, com uma febre também, sente o corpo quente, não tem termômetro em casa, não mediu, dor de cabeça, mal-estar geral, mialgia, dores musculares, artralgia generalizada há 4 dias, sem outros acometimentos, nenhuma comorbidade. Então, vocês veem, né, não é por acaso que essas histórias são todas muito parecidas, né? E é assim mesmo que acontece, né? Então, qual que é a diferença desse caso aqui com o senhor com o chikungunya? É muito pouco, né? Talvez aqui a artralgia seja um pouco mais generalizada, mas se você fizer um levantamento de dados de arbovirose, vocês vão ver que isso se mistura muito, né? Então, não dá para ser tão conclusivo assim. Bom, ao exame clínico, ele estava descorado, hidratado, eupineico, com uma febre, assim, no limiar de febre. 37,8 a gente considera só um limiar, então não era uma temperatura muito elevada, né? E o que ele tinha de mais importante era uma discreta vermelhidão conjuntival em ambos os olhos, né? Opa, isso está com cara de zika, né? Mas, na verdade, pessoal, isso acontece também em dengue, né? E até outras de viroses agudas, quer dizer, não é bem assim, né? Mas ele tinha, então tinha, está relatado no exame clínico dele, né? Ele também não tinha fígado ou baço palpável, nem outra manifestação cutânea, né? Ribeirão Preto, pessoal, é mais ou menos a capital paulista das arboviroses, né? Vocês veem que grande parte dos trabalhos da arbovirose são feitos pelo grupo do Benedito, lá de Ribeirão, do Eurico, do Luiz Tadeu. São pessoas que são virologistas muito bons, infectologistas, e tem lá um laboratório de virologia muito bom, porque lá é muito comum, né? Provavelmente o primeiro lugar aqui em São Paulo que teve dengue foi no final dos anos 80 em Ribeirão, né? E eles já tiveram várias ondas de dengue em todos esses anos. Então, a gente, embora, claro, caibam outras hipóteses diagnósticas, a gente sempre pensa em arbovirose nessa circunstância, né? O seguinte, Almir, por favor. Então, pedimos novamente um hemograma, e tem uma hemoglobina de 13,5, hematócrito de 46, sem alterações morfológicas. Ele tinha 7.000 leucócitos, 2.000 linfócitos, sem atipia e 90.000 plaquetas. Vocês conseguem sugerir alguma coisa como candidato número 1? Ninguém quer palpitar aí?
A plaqueta está mais baixa. Desculpa, eu não ouvi. Estão falando assim, a plaqueta está baixa, mas não está tanto, mas ninguém falou assim, sugiro... Entendi. Entendi. Ninguém sugeriu nada. Bom, dessas hipóteses aí, pessoal, a plaqueta está um pouquinho baixa, né? Muito pouco baixa, mas está um pouquinho, né? Então, plaqueta um pouquinho baixa leva a gente mais em que direção? Dengue, estão falando. Dengue. Dengue, né? A gente pensa mais em dengue, né? Porque, em geral, é quem acomete um pouquinho mais, né? As outras duas arboviroses, claro que podem dar também, mas é menos comum, né? Então, vamos lá. Vamos ao seguinte, Almir, por favor. Celso, tem alguém que quer falar uma coisa aqui. Vamos lá. Pode falar. Não está ouvindo, ele não está ouvindo, por favor. Ela vem chegar perto do microfone. Tá. Eu fico pensativa na questão que você comentou de pedir um primeiro exame, né? Aqui no caso, por mais que estaria encaminhando para a dengue, eu acharia importante já pedir um de Zika por conta da esposa dele estar grávida. Então, Sem eu dúvida. acho que seria importante, né? Nesse caso, não pediria só um, não. Pediria de cara já dengue e Zika. Você tem razão. A gente pode fazer assim. No caso da sorologia, pessoal, é menos complicado fazer isso, né? Porque a sorologia, em geral, não é uma coisa tão cara assim e tem um pouco menos de restrição, né? Eu diria para vocês que essa restrição maior que a gente tem com relação a teste molecular. Você pode encontrar alguma resistência, mas a sorologia, em geral, não é uma coisa tão complicada e, claro, por causa da esposa grávida, poderia pedir junto, sim, com certeza, embora a gente, nesse momento, colocaria um pouquinho mais para cima, né? Mas assim, discretamente, né? A hipótese de dengue, mas claro que tem que pesquisar a Zika também num caso desse, né? Seguinte, por favor. Bom, para variar, né? Sorologias todas negativas. O pessoal você vê que insiste, né? Tudo bem, outra cidade, outros médicos, mas isso para falar para vocês que isso aí é muito comum. A ligação que os clínicos fazem para a gente, o clínico assim da linha de frente, né? É de que acha que pode excluir essas sorologias, mas vocês já estão cansados de saber que não exclui, né? Seguinte, por favor, Almir. Bom, aí, o que aconteceu no segmento, Almir? NS1 negativo, tá? NS1, pessoal, como eu falei para vocês, ele tem uma acessibilidade alta, viu? Então, isso vai mudar um pouquinho o patamar das nossas hipóteses aqui, né? E no 7º dia foi repetida a sorologia, né? Ele estava um IgM indeterminado para dengue e IgG reagente. Tinha um IgM reagente para Zika e IgG indeterminado. E sorologia negativa para chikungunya. O que vocês acham desses resultados de sorologia, pessoal? Em que direção que eles estão levando a gente? Estão dizendo que está levando para Zika. Poxa, mas e esse GG aí de dengue? Como é que vocês interpretam? Ele tem determinado IgM e IgG reagente. Como é que vocês... Oi? Infecção passada. Isso que eu queria que vocês falassem. Porque numa região como Ribeirão Preto, você vai achar muita gente com IgG reagente para dengue, porque é uma infecção que durante toda a vida desse rapaz de 25 anos, ele teve chance de pegar dengue, pelo menos uma vez. Então é muito esquisito que ele tivesse um IgM indeterminado para dengue e já um IgG reagente. Então isso provavelmente é uma reação cruzada e mais provavelmente com Zika, né? Porque ele tem um IgM reagente para Zika e tem um IgG já que está com cara de quem está virando, tá? E passa o seguinte, por favor, Palmeiras, deixa eu me lembrar. Isso, tá aí. Então ele tinha um PCR positivo para Zika, colhido no dia 4º, mas vocês veem que é fracamente positivo. Então eu coloquei isso também para lembrar para vocês que a viremia
do Zika é muito fraquinha, é muito frustra, tá? Não é tão comum a gente detectar o PCR positivo para Zika, mesmo, né, nesse quarto dia, e você vê que eles têm um CT de 32, né? Só para lembrar, o CT quantas vezes você precisa multiplicar o RNA até que ele se torne detectável no PCR, né? E 32 já está próximo, a gente considera positivo até 34, né? Então significa que ele já está quase que negativando, e é assim mesmo que acontece, tá? Ele provavelmente, se você tivesse acesso a um NS1 do Zika, ele ia ser negativo, porque o PCR ele é muito mais sensível do que a detecção do antígeno NS1, caso você tenha acesso, né? Então, pelo histórico com a esposa dele, essa criança vai ter que ser seguida, essa gestação vai ter que ser seguida, fazer ultrassom periodicamente, né? E para que você consiga ver se não houve acometimento, porque se ela coabita com ele, ela tem chance de ter sido picada pelo mesmo mosquito, né, que transmitiu Zika para o marido e pode passar para a mulher também. Então ela vai ter que fazer uma sorologia e, caso ela seja positiva, ser seguida também. Tá bom, pessoal? Perguntas com relação a esse caso? Tem algumas perguntas aqui, Celso, já vem. Vamos lá. Nesses casos, quando acontece isso, é recomendado a questão da transmissão sexual, de não ter relação, ou é recomendado o exame para avaliação se está tendo vírus no sêmen? Como é que é encaminhado isso na clínica, assim, no dia a Olha, dia? no mundo real não se faz. No mundo real você faria sorologia da moça, né? Acompanharia até ver se tem uma viragem sorológica, né? Porque realmente você tem razão, existe a possibilidade de transmissão sexual, então ela poderia ter se contaminado mais recentemente, né? E então teria que fazer um segmento da amostra, mas fazer pesquisa no sêmen, isso é só em nível acadêmico, não se faz. E foi bom você ter lembrado nesse aspecto, pessoal, porque uma coisa que é razoavelmente frequente o pessoal fala assim, olha, vamos então fazer, né? Se está falando com um centro mais acadêmico, assim, vamos fazer o PCR no sêmen, né? Quando você padroniza o PCR para o que quer que seja, você padroniza para algum líquido biológico, né? E não é tudo igual, né? Então, vamos fazer o PCR no sêmen? Vamos. Você tem validado o PCR no sêmen? Porque frequentemente não é a mesma coisa. Vamos fazer então no líquido amniótico. Essa moça já está com, sei lá, 18, 20 semanas de idade gestacional. Vamos colher líquido amniótico e fazer? O líquido amniótico, pessoal, ele é cheio de enzimas que inibem o PCR. Então, para você poder fazer um PCR e acreditar no resultado, né, você tem que ter uma padronização para isso. Porque senão não é claro e óbvio que o PCR que você faz no plasma ou no soro vai servir para você fazer na urina, no líquido amniótico, no líquor, onde quer que seja. Eu não acredito que você tenha uma falsa positividade, é pouco provável. Mas a validação que você fez te garante a sensibilidade no plasma, por exemplo. Mas não é a mesma coisa que no líquor, que no líquido amniótico, que no sêmen. Tá? Então, quem está do lado do laboratório, pessoal, fique muito atento para isso, porque é muito comum, mas muito mesmo, o pessoal querer extrapolar um PCR que você tem validado para um material biológico, querer usar para outro e achar que é absolutamente igual. Tá bom? Mais alguma pergunta, turma? Posso fazer uma? Claro. Infectologista, professor. Pois não. Se a esposa fosse positiva para Zika, eu entendi esse acompanhamento, mas assim, pensando no bebê, qual é a outra intervenção que não aborto que poderia ser feito nesse caso? Olha, que eu saiba nenhuma, viu? Não, eu acho que você tem razão, dependendo do tipo de pessoa que você estiver atendendo, do lugar, da idade gestacional, né?
vai ter gente que vai pensar no abortamento independente das nossas convicções éticas, né? Mas que eu saiba, não sei se a professora Cássia teria alguma orientação nesse sentido para o que fazer além do acompanhamento, mas se existir, eu desconheço. Você conhece, Não, Cássia? não, absolutamente nada a fazer. Absolutamente nada a fazer. Infelizmente. Infelizmente. Mas a questão importante é que, implícita nisso, é que a investigação, embora possa não levar a uma intervenção específica no caso individual, é importante do ponto de vista de notificação, de vigilância, e isso é muito importante. Com certeza. Com certeza. Apesar da gente não poder, infelizmente, ajudar aquela mãe, aquele bebê, nós precisamos dessa informação a nível epidemiológico para poder orientar outros casos e mesmo intervenções específicas nas regiões, né? Então, tem toda a razão. E, pessoal, é uma coisa que é comum até mesmo para infectologista, né, Cássia? Não fazer a notificação. Isso é importante porque a autoridade de saúde pública, ela não atende pessoas, né? Ela recebe a informação dos médicos da linha de frente. Então, se a gente não notificar, isso compromete muito, né? Porque você pode deixar de tomar medidas preventivas, né? Você precisa localizar o endereço dessa moça para talvez fazer uma ação local, né? Então, realmente, para a saúde pública é uma coisa muito importante a notificação, né? Sempre lembrando que o médico da linha de frente, o infectologista, o clínico, ele é o indivíduo menos ligado na notificação. Infelizmente, ele não tem a educação da notificação, não tem nem a percepção da importância. Então, o laboratório, o braço do laboratório é fundamental para estar notificando. Eu não sei, talvez o Celso pudesse nos ajudar aí, né, Celso? Qual a política? Por exemplo, você está num laboratório privado, um enorme laboratório privado, e você identifica no seu dia a dia inúmeros casos de doenças de notificação. Verdade. Existe alguma política de notificação desses casos? Existe alguma? Veja, olha só, eu não sei. Se alguém perguntar para mim, eu não sei responder isso. E aí eu te pergunto, Celso, me ajude aqui, porque eles são o laboratório, você é o laboratório, né? Nós somos o laboratório. Como é que a gente faz? Eu estou lá no meu pequeno laboratório no interior do Mato Grosso e eu estou identificando esses casos. Eu sou obrigado, enquanto laboratório, a fazer a notificação? Eu sou obrigado a fazer qualquer contato com um médico específico e falar, fulano, você notificou? Como é que o laboratório, em outras palavras, pode ajudar as pessoas que estão na linha de frente para notificação, não só dessas doenças, mas de quaisquer outras de notificação compulsória? É obrigação do laboratório notificar a autoridade de saúde local. É obrigação. Tanto Cássia, é uma coisa muito interessante, né? Existe uma legislação que é muito própria de cada município e de cada estado. Se você pegar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a cidade de Sorocaba, ela quer que a gente notifique o pedido. Não é só o resultado, o pedido. Então, eu tenho que notificar que o doutor fulano fez um pedido de sorologia de Zika, independente do que der. Claro que se for positivo, eu tenho que notificar também, né? Mas isso você tem que ficar muito atento, porque é uma legislação que é municipal e é estadual, né? Claro, existe uma federal também, mas, em geral, essas se superpõem um pouco, né? Mas é muito comum, como você falou, Cássia, mas muito comum que eu notifique casos, tem doenças que você precisa notificar em 24 horas. Sarampo, por exemplo, você precisa notificar em 24 horas, né? E a gente é até surpreendido pelo pessoal da vigilância que fala, nossa, mas o pessoal, ninguém notificou, né? Porque realmente nós médicos não temos essa cultura de fazer notificação, né?
E eu tenho uma amiga de classe, né, que é a Ruth Moreira Leite, que é da vigilância. Então, além de a gente mandar por e-mail esses dados diariamente, a notificação é diária, independente de ser uma doença que possa ser notificação semanal, né? Porque isso, cada doença tem uma especificidade, né? Mas a gente notifica diariamente e eu ainda, conforme o caso, eu telefono para a Ruth, porque eu tenho esse contato, né? E a gente detectou muita coisa, acho que a Cássia se lembra, há uns anos, 2017, a gente notificou um surto de hepatite A, que até foi interessante, porque era num extrato da sociedade muito alto. Então, os laboratórios do SUS, por exemplo, iam ter dificuldade de notificar, porque a maior parte das pessoas que vai ao SUS, elas não vão ter uma hepatite aguda A com 20, 25 anos de idade, elas vão ter antes disso, né? Então, foi um acometimento de hepatite A que deu em homossexuais, né, em homens que fazem sexo com homens, por relacionamento sexual, né? E que isso não seria enxergado pelos laboratórios do SUS, provavelmente. Então, é muito importante o laboratório notificar. Não só é uma obrigação, é muito importante fazer isso, porque é assim que a saúde pública vai poder agir, né? Ô, Celso, e você pode nos contar se isso é de fato feito? Existe alguma fiscalização? Eu sei que no seu laboratório é feito, mas eu digo, a nível nacional, qual a sua percepção desse tipo de conduta? E existe alguma fiscalização ou mesmo punição na identificação de casos não notificados? Eu acho que não tem punição. Os laboratórios grandes, todos eles têm essa mesma política, né? Notificam tudo, e é lógico que os grandes laboratórios de saúde pública também, né? Então, o Adolfo Lutz, a Fiocruz, o Evandro Chagas, os laboratórios de saúde pública dos vários estados também notificam. Agora, se você pegar laboratórios pequenos, eles, embora sejam obrigados a fazer isso, não acontece com regularidade e muito menos nos clínicos, né? É muito difícil porque é muito pulverizado, né, Cássia? Você vigiar, por exemplo, um clínico, se ele deixou de notificar, eles teriam condições de fazer isso, porque na medida que o laboratório notifica, esse exame foi pedido por um médico, né? Então, isso não exime o médico de notificar, né? Então, a autoridade de saúde teria recursos para falar, olha, o laboratório X está notificando um caso aqui de sarampo, né? Qual foi o clínico que viu? O doutor Zezinho. O doutor Zezinho notificou também. Algumas vezes, eu recebo um pedido assim, olha, eu atendi um caso de sarampo, vocês fizeram o diagnóstico, vocês notificam? Aí eu respondo, sim, nós notificamos, mas você também precisa notificar. Eles, através do código SUS das pessoas, do CPF, do RG, que estão todos os dados que vão junto na notificação, eles não vão fazer duplicação. Então, isso a gente já aprendeu que não tem esse risco, né? O risco maior que eu vejo, Cássia, sem querer assim entrar em tanto detalhe, mas é que, às vezes, o laboratório de saúde pública quer repetir a sorologia, e no caso de dengue, por exemplo, e ele faz a repetição numa época que o exame já negativou. Né? E aí, pronto. E aí pronto, aí ele não considera um caso que você pegou, ligam para a gente e falam, sim, mas nós notificamos com base no NS1 positivo esse caso de dengue. E não foi pedido a sorologia. Se você fizer a sorologia ou, digamos, fizer o NS1 uma semana depois, vai dar negativo. Então, não é que esteja errado, simplesmente a coisa é dinâmica, né? Então, às vezes, dá umas dores de cabeça. Os pacientes não gostam quando a gente notifica, né? Então, quando a pessoa vai fazer o exame, ela assina um documento dizendo assim, eu estou ciente de que, caso se trate de uma doença de notificação compulsória, esses dados vão ser transmitidos para a saúde pública. Vocês não sabem como tem gente que fica brava com isso, Cássia. Não, vocês me denunciaram a saúde pública, esse é o termo, né? Fala, não, aqui não se trata de denúncia, isso é notificação.
Olha, eu vou falar, viu? Não é fácil, não. Ele não está ouvindo, ele não está ouvindo. Tem uma observação aqui. Não diga. Eu fico pensando na questão de, será que isso teria que partir do paciente? Será que independente do paciente, eu não quero que notifique? Não, a observação da colega aqui é que ela é de opinião de que esse tipo de decisão não cabe ao paciente, mas cabe ao serviço de saúde. Mas definitivamente é isso que ocorre, porque o laboratório irá notificar e não há dúvida sobre... Ou ele não fará o exame, simples assim, né? Exatamente. Se a pessoa não assinar, não vai ser feito. Mas você tem razão, viu? Isso não pode ser deixado à decisão do paciente, de jeito nenhum. Não é. Muito, muito, muito bom, muito bom. Tem mais algum caso aí, Celso? Cássia, olha, eu preparei mais até 2 casos, mas eu estou um pouco preocupado com o horário. O que você quer fazer? Eu acho que nós temos umas outras questões. Vou te contar, eu ficaria com você o dia inteiro. Eu só ficaria com você o dia inteiro, como eu estou aqui observando, e acho que essas informações clínicas são tão relevantes que depois eu vou te explorar mais do que eu já te exploro. Imagina. E ver se eu consigo te incluir na graduação também e na residência nossa, porque isso é muito importante para os nossos médicos que estão em treinamento, né? Mas depois é outra exploração, isso é outro momento, tá? Mas com o maior prazer, viu, Cássia? É o maior prazer, você sabe como eu gosto de dar aula e tenho todas as razões para atender um pedido desse tipo. Fique tranquila, não há exploração nenhuma. Muito, muito bom. Ô Celso, eu vou ter que tomar a decisão pelos nossos colegas aqui. A gente não vai conseguir, porque eles ainda têm outras atividades pela manhã. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Muito se tem dito que a epidemia de dengue arrefeceu no nosso país, em função da Covid-19. Os dados da vigilância são poucos, mesmo porque aí é dito que a vigilância está muito ocupada com a Covid. Então, eu não estou aqui para julgar nem criticar, não é nada disso. A minha pergunta é, qual a sua percepção da frequência de casos de dengue solicitados ou mesmo positivos? Não só dengue, mas zika e chikungunya, ao longo do ano de 2020, quando comparado com os anos precedentes. Você podia falar? Cássia, muito honestamente, a resposta é não sei, viu? Eu tenho esse dado, mas como a gente está muito envolvido mesmo com a questão do Covid, mas eu prometo te responder. Eu vou pedir para fazer um levantamento, porque o que eu fiz do ano passado para cá, né? Como eu vou dar uma aula num evento latino-americano de Covid, eu fiz um levantamento dos vírus respiratórios, né? E foi muito interessante, porque o ano passado, Cássia, RSV e influenza desapareceram. Desapareceram. E eu acho que isso não é uma competição por nicho ecológico, não. É que as pessoas começaram a usar máscara. As pessoas começaram a lavar a mão e as escolas fecharam. Quer dizer, não tem... Onde é que a criança pega RSV? Na escola, né? E então, eu vi que teve uma mudança do perfil muito grande. Agora, eu penso o seguinte, se as pessoas ficaram mais em casa, eu não vejo razão para diminuir os casos de dengue, né? Porque vocês sabem bem que a transmissão muito forte da dengue é dentro de casa. A fêmea do mosquito mora dentro da nossa casa e ela transmite até para mais de uma pessoa dentro da casa. Então, eu não imaginaria que tivesse diminuído, muito pelo contrário. Mas eu tenho esse número, Cássio. Eu prometo fazer um levantamento e te contar o que aconteceu ano passado com dengue e até como é que está esse ano, porque a gente ainda está em plena estação de dengue, né? Mas eu não tenho isso de cabeça, viu, Cássio? Sinto muito. Não, tá ótimo. Tem uma pergunta aqui de uma colega. Pois não. Além da questão do Covid, né, ter interferido nessa vigilância dos casos de
arboviroses, também tem a questão da dengue ser uma doença cíclica, né? A gente vê que tem anos que a gente tem picos de epidemia, tem anos que isso reduz bastante, mas até o momento eu não consegui, ninguém que me explicasse exatamente por que a dengue é uma doença cíclica, o que acontece com ela para ela se comportar dessa maneira, sabe? Olha, se você descobrir uma resposta para essa pergunta, você é uma candidata aí para Estocolmo, receber o prêmio Nobel, porque é uma coisa que ninguém sabe. Eu já troquei muita ideia, porque eu sou muito amigo do pessoal de Ribeirão, que é um pessoal que, como eu falei para vocês, estuda isso mais profundamente, né? Tem um monte de variáveis, né? Tem, assim, o fato de você mudar o sorotipo de dengue, né, de um ano para outro. Então, se você mantém o sorotipo durante 2, 3 anos, é mais difícil você ter um grande surto, né, porque a população vai ficando também muito experimentada desses vírus. Mas longe de dizer que isso é a única explicação, mas o que você falou é absolutamente verdade, né? Você tem 2 anos seguidos, aí você fica 1 ou 2 anos quase com nada, depois de repente você tem mais um ano, depois é um ano sem nada. É muito difícil, a gente não consegue definir um ritmo para isso e nem entender por que acontece isso. A gente sabe algumas variáveis, mas assim, o que define essas variáveis, ninguém sabe. Ninguém sabe. Obrigada. Imagina. Alguma outra pergunta, pessoal? Não? Ô Celso, eu queria, logicamente, te agradecer muito, muito mesmo, viu? Excelente. Tá ouvindo a gente? Tô te ouvindo. Queria te agradecer muito e a gente vai falando, tá? Semana que vem temos a segunda versão, tá? Do outro grupo e vou ver até se eu consigo dar um jeito no horário para que mais casos sejam discutidos, né? E vou até ver se consigo gravar de forma que essa turma possa pegar mais casos que sejam eventualmente discutidos, tá bom? Tá ótimo, estou à sua disposição, Cássia. Super, super, super obrigada, um ótimo dia. Se proteja, pelo amor de Deus, porque você é precioso. Obrigado, Cássia, todos nós. Beijo Obrigado. para você. Outro para vocês, turma. Felicidades para todos aí.